Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Quero desejar para você muita força, ânimo, coragem. E quando você começar a assistir esse vídeo, a presença de Deus ela vem invadir a sua casa, ela vem invadir o seu coração e você possa receber todo esse poder que há sobre a palavra de Deus, né? Essa força, esse ânimo, essa coragem, para que você possa aí resolver as questões do dia a dia, para que você possa viver os dias que vêm pela frente e encarar tudo aquilo que você tem aí enfrentado nos seus dias. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos, né, que nós temos lá disponíveis. Em todos os nossos vídeos são de 10 minutos, que é o tempo que nós vamos passar agora, 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias, né? E aplicando. Isso é o mais importante. A palavra de Deus chama aquele que ouve e as pratica a sua palavra de homem prudente, né? De bem-aventurado. E é o que nós estamos aqui, nos esforçando a cada dia para sermos aí homens e mulheres bem-aventurados. Hoje eu quero ler com vocês o Salmo 139, né? Um salmo muito conhecido, é um salmo onde mostra aí a onipresença e a onipotência de Deus, né? Nos mostra que Deus ele está presente em todos os lugares e que ele tem poder para todas as coisas. E eu quero ler com vocês alguns versículos, porque ele é um salmo um pouco longo, né? Como nós temos 10 minutos, então não dá para nós lermos todo. Mas eu desafio você, antes que o dia termine, né? Pegue sua Bíblia, ouça a palavra de Deus, deixe o Senhor falar com você. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Vamos lá? Salmo 139, eu quero ler com vocês o versículo do 1 ao 4. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Né? Vamos ler por enquanto até aqui para a gente poder refletir sobre essas palavras. Aqui nós temos o salmista, né, Davi, fazendo aí essa oração, esse cântico, né, essa declaração para Deus e declarando quem é Deus, né, na vida dele, dizendo que o Senhor o conhece, que o Senhor conhece ele de tal forma que conhece o assentar, o levantar, que conhece os pensamentos, antes mesmo que a palavra venha à língua, né? O Senhor já conhece os pensamentos, conhece os caminhos. E esse é o Deus no qual Davi servia, né? Esse é o Deus que ele cria, que é um Deus que tudo sabe e que tudo pode. E que nós possamos ter esse entendimento de que o nosso Deus, ele é um Deus que está presente conosco todos os dias, em todos os momentos. Quando você se levanta da sua cama, o Senhor já se faz presente na sua vida. Quando você se coloca de pé, começa as suas atividades, o Espírito Santo do Senhor já está presente com você, resolvendo todas as questões que precisam ser resolvidas. Ele vai adiante de você em todos os lugares que você precisa ir. Então, nós não estamos sozinhos. O Senhor ele está conosco em todo o tempo. E muito mais, né, do que a presença dele, nós também temos aí ele conhecendo os nossos pensamentos, né? Ele sabendo o que nós estamos desejando aqui dentro de nós, né? Ou o que nós estamos passando. Muitas vezes nós colocamos um sorriso no rosto, vestimos um sorriso e saímos para, né, exercer aí as nossas atividades do dia. Mas Deus sabe o que está se passando com você. E se nós temos um Deus que conhece, que vê todas as coisas, até mesmo antes de você falar, Ele conhece seus pensamentos, você acredita que esse Deus, Ele não vai fazer algo por você? Você acredita que esse Deus, Ele vai ficar somente te observando? Você como pai, você como mãe, sabendo que o seu filho está passando por uma situação difícil, né? Vendo que ele não está bem, que ele está triste, abatido, ou que o coração dele está dolorido, os pensamentos dele estão ruins.
Será que você, como pai e mãe, não vai fazer algo pelo seu filho? A palavra de Deus diz que nós, sendo mal, sabemos, né, dar boas coisas aos nossos filhos. Que dirá o Senhor. Então, nós temos que entender, aceitar e tomar posse na nossa vida desse Deus tão poderoso, desse Deus tão presente na nossa vida, do nosso levantar ao nosso deitar, da onde nós estivermos. E aqui eu quero ler com vocês agora o 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia acontecido. Olha só, aqui o salmista diz que o Senhor nos conhece, que o Senhor conhecia ele desde o corpo dele ainda informe, né? Ou seja, quando ele ainda estava sendo formado dentro do ventre da mãe dele. Aqui o salmista diz que existe um livro no qual o Senhor já escreveu todos os nossos dias da nossa vida, né? E ainda mesmo que eles acontecessem. Então aqui nós vemos um Deus que ele nos formou, que ele tem uma história linda escrita para nós. Mas para que nós possamos conhecer qual é a história que Deus tem para nós precisamos estar perto desse Deus. Nós precisamos ouvir a voz desse Deus. Nós precisamos pedir para que esse Deus venha conduzir os nossos passos. Se Ele está conosco em todos os lugares que nós vamos, será que tem lugares que nós estamos indo que seria para nós irmos? Será que nós estamos fazendo coisas que é algo que Deus escreveu para você na sua vida? Né? Então nós temos que pedir para que a vontade de Deus ela venha prevalecer na nossa vida, para que nós possamos estar aí na permissão de Deus em tudo que nós formos fazer, porque o Senhor, Ele te formou desde o ventre da sua mãe, seu corpo ainda não estava nem pronto, Ele já te conhecia. E aqui, no final do Salmo, né, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha só, o que eu acabei de falar para vocês, né? Aqui o salmista estava dizendo, pedindo para que o Senhor guiasse ele pelo caminho eterno, pelo caminho do qual o Senhor havia escrito para ele no livro, né? Aqui ele disse: Senhor, olha para o meu coração. Será que existe algo que não tem te agradado, algo que eu tenho feito que não está conforme a tua palavra, né? O Senhor conhece, prova os meus pensamentos. Então nós temos, né, que fazer isso, nós temos que orar desta forma para o Senhor, nós temos que entrar na presença de Deus, tirarmos todas as nossas máscaras, tirar toda a capa, tudo aquilo que muitas vezes nós vestimos para nos proteger, tudo aquilo que nós escondemos para nos proteger, nós não precisamos esconder diante de Deus. Diante dele, nós podemos nos apresentar nus, nós podemos nos apresentar como nós somos. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Não adianta nós chegarmos diante de Deus de uma forma, sendo que ele sabe que o nosso coração deseja ou quer outra, ou o nosso pensamento pensa de forma diferente da qual nós estamos pedindo. Então, que essa verdade, né, que o Senhor enxerga em nós possamos expressar realmente para Ele. E se às vezes nós não estamos conseguindo enxergar, né, que tem coisas dentro de nós que muitas vezes nosso comportamento está diferente, nós viemos orar a Deus e pedir: Senhor, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, me ajuda, endireita os meus caminhos, me leva para ser conduzido em caminhos eternos, né? Essa palavra de hoje para a nossa vida, que nós possamos chegar diante do Senhor realmente como o nosso coração está, se existe raiva, amargura, ódio, se existem sentimentos ruins, você não precisa se envergonhar diante de Deus. Se existem desejos no seu coração que são desejos ruins, talvez contra uma pessoa, contra alguém ou contra você mesmo, né? Fale com Deus, abra o seu coração, nós não precisamos nos envergonhar de quem nós somos, porque o Senhor já sabe quem nós somos. O Senhor nos conhece quando nós confessamos com a nossa boca, quando nós pedimos para Ele nos ajudar, nos fortalecer para que nós venhamos ser transformados. Então, essa transformação, ela acontece dia após dia na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo, né? Se inscreva no canal para que nós possamos crescer cada dia mais e que essa palavra ela seja levada para outras pessoas.
Você, tendo um tempo na sua casa, leia o Salmo 139 por completo. É um salmo muito lindo, você vai aprender muito mais. A cada versículo desse salmo, o Senhor ele vai falando conosco. Que Deus te abençoe e eu te aguardo para o próximo vídeo.